Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite. Projeto Tamar, Iniciativa Nacional de Conservação das Tartarugas Marinhas, reforça a importância da educação ambiental. Eu Sou do Doce se consolida como iniciativa de conscientização ambiental em torno da bacia do Rio Doce. Com um olhar no futuro, Eu Sou do Doce encerra reforçando a necessidade de preservar a bacia. A gente teve a oportunidade de trazer a Caratinga amigos que a gente não via há mais de 10 anos, 15 anos. Então foi um evento nesse sentido. Então, gratificante, sim. Feliz também. Mas um pouco preocupante, porque a gente percebe que o arranjo que foi feito, técnico, nesses 20 anos, foi um arranjo perfeito. Mas falta o arranjo político, falta o arranjo social, de mobilização, que é o que a gente sabe fazer, que é o que está acontecendo aqui hoje, né? Estes são alguns destaques do TJS desta sexta-feira. O projeto Tamar, desde a década de 1980, tem o objetivo de proteger as tartarugas marinhas ameaçadas de extinção no litoral brasileiro. No último fim de semana, representantes do projeto estiveram em Caratinga no encontro Eu Sou do Doce. Nesta reportagem, conversamos sobre as ações de pesquisa, educação ambiental e manejo das espécies, além do envolvimento das comunidades costeiras como parte fundamental para o projeto, localizado em Regência, no Espírito Santo. Dentro das celebrações pelos 21 anos do Fórum das Águas, o domingo 26 de abril também foi marcado pela participação do projeto Tamar no projeto Eu Sou do Doce. A iniciativa, referência nacional desde 1980, atua na conservação das 5 espécies de tartarugas marinhas que vivem no Brasil, por meio de pesquisas, conscientização ambiental e estratégias de proteção, além de promover alternativas sustentáveis para comunidades litorâneas, reduzindo práticas como a caça ilegal. Então, a Fundação Projeto Tamar, ela trabalha com monitoramento e pesquisa das tartarugas marinhas, né? Pesquisa e conservação das tartarugas marinhas ao longo do litoral brasileiro em 22 bases de pesquisa e conservação. Nós estamos no norte do estado do Espírito Santo, na foz do Rio Doce, onde acontece lá a desova, principalmente da tartaruga gigante ou de couro, que é a principal área de reprodução dessa tartaruga no litoral brasileiro, né? É a mais frequente. E a terceira maior área de desova da tartaruga cabeçuda, tá? Então, a foz do Rio Doce, a planície costeira do Rio Doce, é uma área de extrema importância para a conservação das tartarugas e não só, todo o ambiente marinho e costeiro. Bom, e nós estamos aqui, Eu Sou do Doce, porque a Fundação, desde o início, né, da década de 80, vem trabalhando, né, também envolvida nessa discussão do Rio Doce, né, porque os rios, né, que alimentam o mar. E aí é importante qual a qualidade de água está chegando no mar, né, e volume, porque são nutrientes que estão sendo levados para o mar, ou ao contrário, né, se tiver um rio muito degradado, acaba levando poluentes ao invés de nutrientes, né, que acaba comprometendo toda a biota marinha, o ecossistema marinho. E aí tem uma frase importante que diz o seguinte: não há verde sem o azul, porque há uma grande integração. Todo o sistema hidrológico de chuva começa no mar, né? Então, o que mantém o equilíbrio climático é o mar, né? De onde vem a maior parte do ar que respiramos, né? Então, se
o oceano estiver comprometido, a floresta estará comprometida, né? O ciclo de chuva, o ciclo hidrológico, né? Os fatores climáticos vão ser alterados e acaba prejudicando, de qualquer forma, o produtor aqui em Caratinga, na floresta amazônica, né? A água do mar vai através dos rios voadores, né? E aí transforma na chuva que irriga todo esse, né, a floresta. Tá? Então não há verde sem o azul. É importante esse projeto Sou do Doce, ele oriunda dos fóruns das águas, né? Que são espaços de reunir pessoas, instituições, para uma abordagem crítica da bacia do Rio Doce. Então, como está sendo, num processo histórico, né, o desenvolvimento do Rio Doce, as ações positivas, né, que vem sendo feitas ao longo do tempo, né, o que isso vem melhorando na qualidade do ambiente natural, social e econômico, né? Então é um momento importante das pessoas lembrarem da bacia do Rio Doce, passarem a conversar mais sobre isso, refletir, né? E com isso promover a mudança de atitudes. O evento Eu Sou do Doce se consolidou como uma importante iniciativa de conscientização ambiental. O projeto promoveu ações educativas, culturais e comunitárias que conectaram pessoas, territórios e saberes, unindo Minas Gerais e Espírito Santo em torno de um patrimônio natural comum. O encontro de cultura, tradição e consciência ambiental. Em Caratinga, o projeto Eu Sou do Doce reúne histórias que nascem às margens de um dos rios mais importantes do país, sendo considerado a quinta maior bacia hidrográfica do Brasil. Entre cores, texturas e sabores, o Rio Doce vai muito além da paisagem. Ele está presente no dia a dia de quem vive dessa terra e tira dela recursos que fazem girar a engrenagem cultural. E é dessa conexão que surgem histórias como a da artesã Vânia Mello. Nós estamos no último dia do projeto Eu Sou do Doce aqui em Caratinga. Nós estamos aqui na Praça da Estação. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o artesanato da Vânia Mello, ela que é do Córrego do Laje. Ô Vânia, fala pra gente um pouco do artesanato que você faz. Você me disse que é dividido o trabalho com seu esposo, né? Ele faz os cortes e depois você vem com toda essa obra maravilhosa. Fala pra gente como que funciona. É isso mesmo, né? O meu marido faz a parte de corte, de montagem do artesanato e eu entro com a pintura, com a decoração, né? É um artesanato 100% artesanal. E como que você descobriu, como que você começou a fazer esses artesanatos, Vânia? A gente geralmente vem de uma linhagem que a mãe ou a avó vai fazendo, ou da sua foi um ponto fora da curva? Eu comecei assim, que eu resolvi parar de fumar, eu tinha que arrumar alguma coisa para me ocupar a minha mente, né, para esquecer o vício. Então, eu comecei a fazer esses Espírito Santo aqui e vender para os meus vizinhos, minhas vizinhas lá. Então, depois eu resolvi, né, abrir mais espaço para outros tipos de artesanato, mas eu comecei mesmo para mim ocupar a minha mente, para me parar de fumar. O encontro Eu Sou do Doce celebra 21 anos do Fórum das Águas, fortalecendo uma rede que une cultura, educação e responsabilidade ambiental. A proposta é simples, mas essencial: envolver a comunidade no cuidado com o rio. Se o rio vai bem, a cidade vai bem. Por quê? Porque a água é vida, tá? A água é vida. Então, se nós temos o nosso Rio Doce preservado, e o nosso Rio Caratinga aqui preservado, ajudando nessa manutenção de um Rio Doce sem danos, isso ajuda a nossa cidade. O encontro também aproxima quem transforma vivências em palavras. É o caso de Elizabeth, que compartilha na literatura as memórias e os saberes de um povo. Raízes e Grãos, Memórias de um Povo, foi uma grande alegria. Eu fui vender meu livro infantil, minha publicação infantil que eu tenho, Ana e Sete Gigantes, e aí fui convidada a fazer uma homenagem aos idosos. A prefeita encomendou o livro para fazer uma homenagem aos idosos. Quando eu comecei a fazer entrevistas para o trabalho, esse trabalho ganhou uma dimensão muito maior do que a gente esperava, porque veio como nasceu a cidade, porque eram pessoas acima de 70 anos, contando a história do café,
da cultura do leite, da época do leite antes do café, ou o que ficou de leite e café ali naquele circular, e também as histórias de como educar os filhos, da relação da família com o café, que é algo assim, uma parte cultural riquíssima e interessantíssima, porque eu pensava, eu sou de uma região do leite, mas eu não compreendia o amor que as pessoas têm quando falam no cultivo, no estar cuidando do café. E com esse livro a gente pode perceber essa relação da família com o café. Mas o Rio Doce também carrega memórias, e elas reforçam a necessidade do cuidado e do reconhecimento daqueles que dedicam a vida a essa causa ambiental. Isso significa muito para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no inicinho de tudo. No inicinho, quando a gente trabalhava a Lei das Águas, tinha sido sancionada em 97, 98, 99, a gente trabalhava, ninguém sabia direito o que era, e a gente foi esclarecendo. Tivemos a oportunidade de fazer vários trabalhos com escolas da bacia hidrográfica, e é uma oportunidade assim, muito boa de cuidar do meio ambiente. Entre histórias, sabores e tradições, os 21 anos do Fórum das Águas mostram que preservar o meio ambiente também é cuidar da cultura, das pessoas e do futuro de toda uma região. Um valor que já fazia parte da vida dos povos indígenas que habitam a bacia do Rio Doce e que segue como caminho para as próximas gerações. No próximo bloco, celebração dos 21 anos do Fórum das Águas reforça a urgência na preservação do Rio Doce. Nesta sexta-feira, chegamos ao fim de reportagem sobre o grande evento realizado em Caratinga, que celebrou os 21 anos do Fórum das Águas, com o encontro Eu Sou do Doce. Entre os dias 24 e 26 de abril, a cidade recebeu representantes da Bacia do Rio Doce, promovendo integração cultural, troca de experiências e reflexões sobre a preservação ambiental. Hoje finalizamos a nossa série de reportagens sobre o grande evento promovido em Caratinga no último fim de semana, a celebração dos 21 anos do Fórum das Águas, com o encontro Eu Sou do Doce. Entre os dias 24 e 26 de abril, Caratinga recebeu diversos representantes da Bacia do Rio Doce, de Minas Gerais e do Espírito Santo, e a Praça da Estação pulsou em celebração cultural e conscientização sobre a preservação dos nossos recursos naturais. Podemos conhecer de perto, por exemplo, o trabalho da comunidade ribeirinha na Foz do Rio Doce, no distrito de Regência, no Espírito Santo, local onde se encontra um dos braços do projeto Tamar pela preservação das tartarugas marinhas. Neste pequeno distrito da cidade de Linhares, a maior tartaruga marinha do mundo desova próximo à Foz do Rio Doce. Revisitamos o começo do trabalho dos idealizadores do projeto, Pedro Paulo Martins e Zaira Paiva, pela preservação da bacia do Rio Doce. Foram diversas apresentações de cultura local de várias cidades. E a mensagem que ficou é urgente e necessária a preservação dos recursos naturais, especialmente da bacia do Rio Doce. A crise climática bate à nossa porta e as mudanças de comportamento urgem. As novas gerações têm exemplos de muitos que chegaram antes, mas também há muito a se fazer. Todo o fórum, todos eles que aconteceram foram muito importantes. Tá? Por quê? Porque nós vivíamos uma escuridão ambiental. Mesmo nós, assim, o mínimo de pessoas lutando, a maioria desconhecia. Uns, eles criticavam. Eu era diretora do SAI, fui diretora de SAIs, né? Muitos anos. E quando a gente falava alguma coisa de ambiente, vamos cuidar, vamos mudar, eles logo falavam, porque vai subir a conta de água. Eles pensavam logo no doer do bolso. Nunca que o produto que eu estava mudando, a tecnologia que eu estava buscando, era realmente para preservar o meio ambiente e que reverteria em água pura,
para todos nós, né? De outro lado, é uma autarquia, os SAAIs são autarquias e muitas vezes não recebe o apoio do geral do serviço público. Mas eu fui muito feliz, porque eu tive um prefeito chamado José Carlos Elias, que ele dava todo amparo, tanto financeiro, jogava dentro do conteúdo da prefeitura, dentro do plano de governo, tá? Todas as verbas necessárias para que o SAI pudesse evoluir nesse sentido. Então, o que eu busquei naquele momento? Eu busquei levar para Linhares uma água de qualidade, mas sozinho não. Como? Foi quando Pedro Paulo e Zaira nos procuraram para unirmos força, tá? Para que nós pudéssemos acampar esse nosso ideal. E eu amei, porque nós viemos em Governador Valadares, no Fórum das Águas de Governador Valadares, fomos a Colatina, fomos a Ipatinga, que foram todos maravilhosos, e nós recebemos o 4º Fórum das Águas em Linhares, com a ambição de dizer do doce para o mundo, né? Eu amei essa frase. Por quê? Porque realmente eu queria que a nossa água fosse conhecida internacionalmente como nós ficamos conhecidos. Então, o que eles levaram para mim foi uma experiência magnífica. Eles me ajudaram a mudar muitas coisas, a conscientizar o povo de Linhares. Então, o Fórum da Água me trouxe, certo? Me trouxe essa consciência até a mim mesmo. Porque o advogado, ele busca, assim, muitas vezes, defender, às vezes até o indefensável. Mas você não pensa muitas vezes que você está defendendo uma coisa que você está se maldizendo. Entendeu? E quando eu vi Pedro Paulo, Zaira, os ícones, que eu considero ícone, tá? Dessa perseverança, porque é muito difícil brigar contra o natural, que as pessoas já acostumaram naquela linha, e você reverter ideias de personalidade, isso é muito difícil, né? E como nós temos 230 municípios na bacia, hoje acho que nós temos até mais 2, né, que se desmembraram, nós só tínhamos 28, o restante era todo Minas Gerais. Eu falei, por que não dar as mãos a esse pessoal? Eles estão querendo nos ajudar. Por quê? Porque nós recebemos tudo que desce daqui para lá. Então eu recebo todo o bom e o mal de Minas, eu recebo todo o bom e o mal de Colatina, de Baixo Guandu, certo? Passando por Marilândia, Linhares também, que o pessoal tinha uma cabecinha meia dura a respeito disso aí, e chegando em Regência, certo? E Linhares crescendo assustadoramente, vindo indústria, e aquilo para mim me sufocava, porque eu tive que comprar um barco para monitorar o rio. Porque ele sentiu o prazer de jogar dentro do rio, certo? Então, quer dizer, eu lembrava de Pedro Paulo e Zaira e falei assim, eu tenho que comprar essa briga. Aí eu mandava capear tudo aquilo que ia para dentro do meu rio, aí voltava para lá, eles iam conversar com o prefeito. Então eu imaginava, se eu com Linhares estou sofrendo assim, pense bem Pedro Paulo e Zaira, com o governador Valadares, com Caratinga, com Ipanema, com todo mundo. Então, por considerar esse meu irmão, aquele que me ensinou, certo, a buscar esse caminho, que eu amo Pedro Paulo e Zaira, porque hoje eu também sou uma defensora do meio ambiente. Então nós avançamos e sofremos um retrocesso com os desastres de Mariana, né, e outros, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a meus irmãos mineiros, porque sem vocês seria impossível o Espírito Santo caminhar sozinho. Por quê? Porque nós recebemos todo esse lamaçal do pecado, né? E foi o pessoal indo para lá, biólogos e tudo, de mãos dadas e tudo, que nós conseguimos tratar a lama. Porque tratar a água é mais fácil que tratar a lama. E com essa ajuda, com essa unção, com essa junção, nós conseguimos tratar a lama. E hoje eu vejo já o Rio Doce, um rio assim, já com a sua eficácia. A gente teve a oportunidade de trazer a Caratinga amigos que a gente não via há mais de 10 anos, 15 anos. Então foi um evento nesse sentido.
Então, gratificante, sim. Feliz também. Mas um pouco preocupante, porque a gente percebe que o arranjo que foi feito, técnico, nesses 20 anos, foi um arranjo perfeito. Mas falta o arranjo político, falta o arranjo social, de mobilização, que é o que a gente sabe fazer, que é o que está acontecendo aqui hoje, né? Então está faltando esse estágio. E há propostas de vamos voltar, vamos tomar de volta as rédeas. Aí a gente fala, que rédea? Nós estamos todos de cabelo branco, um monte de garotada chegando aí, como é que a gente vai tomar conta? Como é que a gente vai fazer? Nós não temos como mais, nós não temos mais a mesma idade dos nossos tempo de juventude. Mas a DICLA e a equipe está percebendo que a gente pode entrar numa outra categoria. Numa categoria mais de conselheiros, mais de organizar, talvez mais de orientar essa turma chegar e fazer o papel dela, ser advogada, ser o papel de jornalista, o meu, ser o papel do outro, sabe? E contribuir de outras formas. E a seguir, Dia do Trabalhador é dia de luta e reivindicações. Primeiro de maio, Dia do Trabalhador. Mais uma data que surgiu como uma data de luta por direitos, não apenas de celebração. Sua origem está na greve de 1886 em Chicago, marcada por repressão violenta contra trabalhadores que reivindicavam reduções das jornadas que duravam até 14 horas para a jornada de 8 horas e melhores condições de trabalho. O episódio ficou conhecido como a tragédia de Haymarket, quando houve mortes, prisões e condenações injustas. No Brasil, o 1º de maio começou a ser celebrado no fim do século XIX, mas ao longo do tempo foi disputado politicamente. Durante o governo de Vargas, passou a ser usado para anunciar leis trabalhistas, como a CLT, e ganhou um caráter mais comemorativo. Após o golpe de 64, perdeu força como data de mobilização, sendo retomado no fim dos anos 70 com o novo sindicalismo. A pesquisadora Laura Vale Gontijo, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e autora de pesquisas voltadas a entender os desafios do trabalho no mundo contemporâneo, explica que as demandas atuais dos trabalhadores abrangem 2 pontos em especial. O primeiro deles, segundo ela, é a manutenção de direitos que têm sido constantemente atacados e lutas que buscam ampliação de direitos, como a atual discussão no STF em relação à pejotização. E este é um ponto muito importante, pois o trabalhador contratado como pessoa jurídica não está protegido pela legislação trabalhista. A pejotização, além de deixar o trabalhador sem garantias de direitos, o Ministério Público do Trabalho fez um alerta. A pejotização pode enfraquecer o combate ao trabalho escravo. Segundo o órgão, a substituição de vínculos formais por contratos entre pessoas jurídicas serve para blindar o beneficiário da exploração, invisibilizando as vítimas e transferindo os riscos da atividade econômica para aqueles que se encontram na posição mais vulnerável. Outra luta importante em pauta hoje em nossa sociedade é o fim da escala de trabalho 6x1. O tema vem gerando vários questionamentos sobre o que a adoção da escala 5x2, sem redução salarial, muitos dizem que iria gerar prejuízos e quebrar a economia brasileira. Mas, na prática, países que adotaram esse modelo tiveram resultados muito positivos. Na página do Ministério Público no Instagram, tem um vídeo do procurador do trabalho, Raimundo Ribeiro, onde ele lembra que toda vez que se negocia um direito aos trabalhadores, esse discurso de que a economia vai quebrar volta à tona. Foi assim quando a escravidão foi abolida ou quando se criou o 13º e as férias.
Mas voltando aqui à realidade fática, a experiência mostra que a adoção de escalas de trabalho com 2 ou mais dias de folga, inclusive aumenta a produtividade e melhora a saúde dos trabalhadores. Na França, por exemplo, desde 1998, tem uma jornada de 35 horas semanais de trabalho, possibilitando aos trabalhadores mais tempo livre, seja para estudar, praticar atividades físicas, descansar ou para conviver com a família. No Brasil, a empresa Chili Beans, que opera no ramo de acessórios, implementou em outubro de 2025 uma nova estratégia nas suas lojas, a escala de trabalho 5x2, válida em todo o Brasil. Segundo a empresa, a implantação da escala 5x2 trouxe benefícios claros no ambiente de trabalho, com menor rotatividade de pessoal e um clima organizacional mais positivo. A nova escala também levou a alguns ajustes operacionais, como a contratação de novos colaboradores em algumas lojas. Contudo, o faturamento permaneceu estável. E enquanto muitos atacam o fim da escala 6x1, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, publicou na semana passada, no dia 22 de abril, o relatório Ambiente Psicossocial do Trabalho. O novo relatório global mostra como o trabalho mal concebido ou mal gerenciado, incluindo altos níveis de exigência, longas jornadas e insegurança no emprego, prejudica a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e também a economia, estimando riscos psicossociais resultem em perdas econômicas equivalentes a 1,37% do PIB global. A cada ano, este relatório revela mais de 840 mil mortes anuais relacionadas a agravos de saúde mental e suicídios relacionados ao ambiente de trabalho. A OIT prescreveu atualizações de regras trabalhistas e mudanças na organização das empresas, mas especialistas alertam que as respostas precisam ser debatidas mais amplamente pela sociedade. Como é possível aceitarmos mais de 800 mil mortes em razão de adoecimento no ambiente laboral? E nesse contexto, a adoção da escala 5x2, sem redução salarial e com redução de jornada, é essencial para conter esse adoecimento da classe trabalhadora. A conclusão é que mesmo após mais de um século, muitos trabalhadores ainda enfrentam longas jornadas e condições difíceis, mantendo o 1º de maio como um símbolo de resistência e reivindicação. Sigamos por condições mais dignas e justas de trabalho, onde ninguém seja explorado, seja mais valorizado, reconhecido e remunerado de forma justa. Feliz Dia do Trabalhador!